Olá, Boa que noite, Deus nos gente. abençoe. Que a Virgem nos proteja. Boa noite aí. Boa noite, primeiro dia. Nossa primeira live aqui da semana de aprofundamento. A gente está bem feliz de iniciar, né, esses estudos aqui com vocês. Segunda-feira, chovendo bastante, em Volta Redonda. Sim. Choveu bastante, ainda está chovendo. Então a gente não sabe se o sinal está muito bom, mas aí vocês, se puderem falar, né, se estão ouvindo a gente. Se está vendo dando legal, ver, se está tá dando muito para ouvir. pra gente Olá, saber Fabiana. direitinho. A gente queria dar as boas-vindas, né? Teve bastante gente que começou a nos seguir agora no Instagram. E mesmo que não esteja vendo agora a live, mas pode ser que veja depois. A gente quer dar as boas-vindas, né, para todo mundo. Caterine, Camila, boa noite. Boa noite, gente. A gente vai tentar, como sempre, né, salvar aqui no Instagram, tentar botar no YouTube. A gente fez um canalzinho lá também, só para poder postar essas lives lá e tal. Enfim, é uma grande alegria tá podendo trazer esse trabalho que a gente já fazia, não é, de forma presencial, né? Tá podendo trazer ele aqui para esse veículo, né? Para que mais pessoas possam participar e que a gente possa também dar continuidade a isso, né? Pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Que a gente pode atingir, pode entrar em sintonia. Nesse primeiro dia, a gente se propôs a fazer já que o tema da nossa semana é a sexualidade humana no projeto de Deus, é algo bem amplo, né? Então a gente precisa colocar algumas bases para poder fazer um caminho ao longo dessa semana, como eu estava dizendo nos stories de hoje, né? E a gente achou por bem falar hoje como uma introdução à teologia do corpo. Né? A gente não sabe se todos vocês têm o conhecimento, né? Conhecem essa riqueza tão grande que foi deixada para nós pelo Papa João Paulo II, né? Por São João Paulo II. A teologia do corpo é um instrumento fantástico que a gente tem para compreender de uma forma melhor o projeto de Deus. Exatamente esse tema da nossa semana, sexualidade humana no projeto de Deus. Em português a gente tem essa edição mais recente, né, da editora Eclesi, é um livrão grosso e uma linguagem bem densa também. O que é a teologia do corpo? É um estudo, né, do Papa João Paulo II, que ele basicamente concluiu esse estudo nas vésperas do conclave em que ele foi eleito Papa. Seria um livro que ele iria lançar, né, ele era cardeal nessa época e tal. E aí então ele, como Papa, ele resolveu colocar nas catequeses semanais de quarta-feira, né? Então toda quarta-feira ele foi soltando nos primeiros quatro anos. Durante 4 anos ele dedicou aí, ele transformou, praticamente né, todas esse livro as que ele iria catequeses lançar em catequese, dividiu, né? Ali em catequese, deu mais de 100 catequeses, mais ou menos 129 ao longo de 4 anos. Então isso depois foi transcrito, né? E então hoje a gente tem essa riqueza nas nossas mãos. E São João Paulo II, um grande filósofo, né, dos nossos tempos, e ele mergulhou então, não é, nessa questão do corpo, da sexualidade, a partir praticamente de estudos bíblicos, não é, para poder estar trazendo essa maravilha para a gente. E o que motivou São João Paulo II a toda essa teologia do corpo, a produzir tudo isso, foi uma passagem bíblica em específico, né, que é até bem conhecida, que é quando os fariseus colocam Jesus meio que à prova, né, perguntando para ele sobre o divórcio, né, se é lícito repudiar a sua mulher. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? E aí eles recorrem lá falando que Moisés tinha dado, né, uma permissão. E aí Jesus, respondendo esse questionamento, ele retoma a questão da indissolubilidade, né, do matrimônio e se utilizando para isso de uma frase um tanto quanto intrigante, né, que Jesus fala assim: sim, Moisés permitiu que vocês dessem uma carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Ele fala, isso por causa da dureza dos vossos corações, sim, mas no princípio não era assim. Então São João Paulo se depara com esse versículo, né, com essas palavras, no princípio. E aí ele começa a se perguntar, tá, mas que princípio é esse? Né? Jesus está recorrendo a algo, a alguma realidade.
E ele vai então entender que esse princípio que Jesus está se referindo é aquele mesmo princípio que é narrado no livro de Gênesis. É o princípio mesmo, é o princípio, né, do ser humano. O princípio mesmo, quando ele é criado, né, antes ali, aquela realidade de Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo. Ou seja, é como se fosse realmente o plano original, sabe? Sem nenhum percalço ali no caminho, né? É a realidade que Deus desejou para o homem desde sempre e que o primeiro homem e a primeira mulher experimentaram ali antes do pecado original acontecer, né? Então ele vai refletindo a partir daí na sua teologia qual era esse plano, né? Quais eram as características ali que Deus inscreveu no homem, ao criar o homem, ao criar a mulher, que a gente pode vislumbrar pelo livro do Gênesis e como que isso pode influenciar na nossa vida hoje. E aí é que entra a diferença da gente para um santo, da gente para alguém inteligente. Porque a gente pega Gênesis para ler, a gente lê e a coisa passa batido. Ah, é uma historinha legal, Deus criou o mundo em 7 dias, blá, 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 blá. E aí quando você pega uma pessoa que é um santo e que tem a inteligência de São João Paulo II, aí ele vai desmembrar cada versículo, cada palavra, e aí você, sabe, aquilo vai te dando uma luz e você fala, nossa, isso tudo tá ali mesmo, sabe? E tá. É uma riqueza muito grande. Só que assim, existe uma dificuldade aí, porque o Gênesis, ele é um livro muito particular, né? Ele tem uma linguagem toda particular. Nesse livro aqui também da Eclésia, onde o Scott Hahn e o Kurt Schmidt... Esse livro é legal porque ele é pouco conhecido. Ele é como se fosse um caderno de estudo bíblico sobre o Gênesis, né? E aí eles explicam, assim, logo aqui no início, que o próprio catecismo da igreja afirma que a criação do mundo, a santidade original, a queda do primeiro casal, o catecismo coloca como eventos históricos e reais que a escritura descreve em formas simbólicas e figurativas. Então a gente, antes de mergulhar ali no livro do Gênesis, a gente precisa ter isso muito claro, né? Que o catecismo mesmo, a doutrina da igreja, encara o livro do Gênesis como uma linguagem simbólica. O livro do Gênesis, ele não tem nenhuma pretensão de fazer um relato científico, sabe? Sobre a criação do mundo, sobre a criação do homem. Não. É uma linguagem simbólica, figurativa, que o autor usa, que para expressar realidades, né? Isso não significa que o livro de Gênesis, ele é um livro de historinha. Sim, não é? Que é fábula. Que é fábula, sabe? não. Ele traz verdades, porém essas verdades são expressas de forma figurativa. Como por exemplo, é um fato que Deus criou tudo, que Deus criou o mundo e que Deus criou do nada, simplesmente a partir da sua vontade. Não é? E isso vai ser narrado em Gênesis na forma de, então Deus disse faça-se isso, faça-se aquilo, e a coisa foi acontecendo. Se uma narrativa poética, né? A gente não pode pegar tudo ao pezinho da letra, porque senão a gente se enrola. Por exemplo, se vocês forem depois, tiverem tempo, puderem ler o capítulo 1º de Gênesis, logo depois vem o capítulo 2º. Porque Gênesis ele tem duas narrativas da criação, o capítulo 1 e o capítulo 2. Ele narra tudo de novo a criação, mas de uma forma diferente. Como se fosse a mesma história contada 2 vezes. Na primeira narrativa da criação, é aquela onde Deus cria o mundo em 7 dias, né? Vai criando cada coisa e no final ele cria o ser humano, o homem e a mulher. Os criou, a sua imagem ele criou e tal. Se você olhar logo depois, no capítulo 2, já é totalmente diferente, né? Deus cria o homem, aí modela lá do barro, aí depois ele cria a mulher. Antes de haver animal, antes de haver fera, ele mostra ali os animais, ele cria os animais. Então, assim, só por aí, se a gente for ler de forma literal, a gente fala, nossa, peraí, mas isso aqui tá totalmente já está se contradizendo. Então, a gente tem que botar também a cabecinha para funcionar e ver o que o autor ali sagrado está querendo dizer. E São João Paulo II, na sua sabedoria e na sua investigação, ele nos ajuda muito. E então, assim, eu queria só ler, acho que nem precisa ler, mas queria deixar para vocês o parágrafo 362 do catecismo. Vamos ler. Se apertar o tempo aqui no final, a gente corre no final. Agora a gente vai... Só para vocês verem mesmo, né, que é a nossa doutrina. Tá falando da criação do homem e aí fala uno de corpo, de alma e corpo.
A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime essa realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, o homem, em sua totalidade, é querido por Deus. Qual que foi a grande sacada da teologia do corpo de São João Paulo II? Foi aprofundar a realidade de que Deus, ao nos criar, nos cria, digamos assim, com duas dimensões. Nós temos a dimensão espiritual, que é a nossa alma, mas também temos a dimensão material. O ser humano, a natureza humana, ela é formada por essas duas dimensões. E essas duas dimensões formam, juntas, o ser humano. Então, se foi Deus mesmo que quis nos criar dessa maneira, também a nossa parte material, psicológica, tudo que envolve essa questão mais material do nosso ser, também fala de Deus. Deus deixou ali as suas pegadas, as suas pistas da vontade dele para nós, porque muitas vezes nós temos a tentação, assim, às vezes induzidos até pelos meios de comunicação, que sempre colocam dessa forma, a ver a nossa parte corporal, da matéria, do corpo, como algo mal, de certa forma, uma herança de um certo maniqueísmo, que foi uma corrente de pensamento muito antiga, que surgiu lá no século III, que acreditava que existem dois princípios ali, que tudo que é bom está ligado ao espírito, tudo que é mal está ligado à matéria, e eles vivem em conflito o tempo inteiro. Não existe essa dualidade entre o corpo e a alma, não existe essa questão desse atrito. O que existe por causa do pecado, existe uma desincronia, era para ser tudo uma desordem, uma desarmonia, exatamente, porque foi feito para ser harmonioso, e é isso que nós vamos ver aqui. Por causa do pecado existe então uma desarmonia, mas não que exista um conflito. Uma oposição, porque os dois são bons e são criados por Deus com um propósito único, que é a salvação do homem, que é a união com Deus, do homem com Deus. E São João Paulo é muito audaz na hora que ele afirma que Deus gravou no nosso corpo, também no nosso corpo, um desígnio, um projeto. E aí, introduzindo então, a partir de Gênesis, o homem no projeto de Deus antes da chegada do pecado, ele coloca três aspectos, assim, digamos, principais. Ele busca esses aspectos, ele retira esses aspectos exatamente da linguagem simbólica do Gênesis. Ele vai fazer uma análise de toda essa simbologia e o que essa simbologia tem a nos dizer, tem a nos ensinar do projeto original de Deus. Então, a partir desses símbolos, a partir de toda aquela narrativa simbólica de Gênesis, ele consegue retirar ali essas verdades que foram reveladas por Deus através dos autores de Gênesis. E a partir então de Gênesis 2, do capítulo 2, que tem uma narrativa mais antropológica da criação do homem e da mulher, ele vai tirar três aspectos vividos por Adão e por Eva: a solidão original, a comunhão original e a inocência original. Então a gente vai ver um pouquinho cada um deles, a gente não tem muito tempo, então vai ser só uma pincelada mesmo, mas a gente vai tentar entender um pouquinho. A solidão original, a gente precisa ler o trechinho, porque nem sempre vai estar fresco aí na mente. Gênesis 2, o versículo 7 narra a criação de Adão. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. E aí a gente pula lá para o versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse.
essa é a solidão original, é a solidão experimentada ali por Adão. Quando ele procura alguém que lhe corresponda, né, entre a criação visível, e não encontra. Por mais que ele veja que ele é feito, de certa forma, daquela mesma matéria, né, ele olha ali um macaco, ele olha um tigre, ele olha, né, a criação visível, nós percebemos isso, ele não encontra alguém semelhante a ele. A gente Isso tem gera uma aqui inquietação. dois símbolos muito importantes para compreender essa questão da solidão. O primeiro é, Deus vai criando, e tudo que ele cria é bom. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. A única coisa na criação, nessa narrativa da criação, que Deus vê que não é bom é o quê? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a solidão não é um projeto de Deus. A solidão não é um desejo de Deus para o homem. E esse é o primeiro símbolo que a gente pega. Ou seja, o homem não foi criado para a solidão, para ser sozinho. Ele foi criado para ter alguém, para estar com alguém, para se entregar para alguém, comunhão com alguém, para entrar em comunhão com alguém. E o homem foi criado para isso, né? E isso é o que narra esse primeiro símbolo. O segundo símbolo é, então Deus cria todos os animais, coloca diante do homem, manda o homem dar nome a tudo e escolher dali dentre os animais alguém que lhe seja semelhante, alguém que possa corresponder a essa necessidade de comunhão que ele tenha. E ele não encontra. Por que ele não encontra? Porque ele é diferente dos animais. Ele não é um macaco evoluído. Não é? Ele é uma pessoa, ele não é simplesmente uma coisa. Não é? Por ele ser dotado de alma, por ele ser dotado de espírito, por ele ser semelhante a Deus, ele torna-se uma pessoa e não somente uma coisa. No catecismo, mais uma vez, a gente vê no parágrafo 357 essa verdade. Ele diz: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. A gente, na Sagrada Escritura, tem alguns momentos que falam, né, que toda a criação louva ao Senhor, toda a criação material, as flores, as montanhas, as árvores, as belezas, isso louva ao Senhor pela sua existência, pela sua beleza, né? A gente olha para uma flor e fala, nossa, né, que maravilha, a existência dela louva ao Senhor. Mas o homem em particular é completamente diferente, porque o homem, ele, por ter a alma, né, por ter esse sopro divino, ou seja, essa vida interior, essa vida espiritual nele, além da material, então, entre a criação visível, o homem ele é o único ser na criação visível que sabe que tudo isso está acontecendo. Vocês entendem? Um cachorro, ele, por mais legalzinho que ele seja, ele vai entrar, às vezes, sei lá, na Capela Sistina, e ele não vai ter a capacidade de se maravilhar e de dizer, ó Senhor, eu te louvo e bendigo por isso, pelo seu amor, pela sua bondade. Não, né? Não, porque ele não tem essa capacidade. Por isso que foi um escândalo aquele milagre de Santo Antônio, né? Que a mula se ajoelhou diante do Santíssimo. Com fome, né? E se ajoelhou e rendeu louvores, porque aquilo ali não é da natureza da mula. Ela não tem essa capacidade. O animal ele não consegue contrariar os seus instintos, a não ser por um instinto mais forte, ele pode contrariar um instinto mais fraco, mas ele não tem essa capacidade. Então, o ser humano, ele olha para todos os animais, para toda a criação visível, a pedra, o galo, os passarinhos, e ele percebe, ele nota que ele é diferente. Ele é diferente. E isso só é possível porque ele é dotado de uma alma espiritual. E ele não encontra nos animais uma correspondência disso. Tem um poema muito bonito de São João Paulo II, o último escrito que ele fez. Chama Tríptico Romano. A gente tem ele aqui, mas a gente não separou, né? É um poema, né? O Papa São João Paulo II, ele era apaixonado na Capela Sistina, então ele fez um poema da Capela Sistina, não é? Dos afrescos, das pinturas. E tem uma parte muito bonita que é o quê? É Adão
se maravilhando com a criação. E ele olha para o rio descendo, ele olha para os campos, ele olha e ele começa a maravilhar e ele fica espantado porque os animais não estão maravilhados igual ele está. E ele fala, por quê? Por que vocês não estão maravilhados assim? Vocês ele fala, não são feitos da mesma coisa que eu sou feito? Aí ele pergunta, mas será que são? Será que são mesmo? Por que vocês não se maravilham? E para narrar de forma poética, né? Isso, essa inquietação, porque nós temos no nosso corpo, na nossa alma, essa capacidade de saber que existe um Deus e de, mais do que saber, ter essa vocação a uma comunhão com Deus. Nesse livro aqui, Teologia do Corpo para Principiantes, essa é uma edição mais antiga. Eu acho que a Cultor de Livros lançou, editou ele recentemente. É do Christopher West, é um grande estudioso da teologia do corpo. Ele fala sobre essa questão da solidão, né? Ele fala, por que Adão foi dotado de liberdade? Por ter sido chamado a amar. E sem liberdade é impossível amar. Um animal ele não tem liberdade, né? Um animal é escravo dos seus instintos. Então aqui no caso o homem, a alma nos possibilita ter essa liberdade. Em sua solidão, o primeiro homem percebe que a sua origem, a sua vocação e o seu destino é o amor. Percebe que diferentemente dos animais, é convidado a entrar em aliança de amor com o próprio Deus. E é essa união de amor com Deus que, mais do que qualquer outra coisa, define a sua solidão. Ao experimentar esse amor com todo o seu ser, anseia por partilhá-lo com outra pessoa igual a ele. É por isso que não é bom para o homem ficar sozinho. É na solidão, portanto, que Adão descobre a sua dupla vocação: amar a Deus e amar ao próximo. O que é o amor? O amor é esse movimento que te leva à comunhão. E a comunhão ele é um ato da vontade. E é um ato da vontade mútuo. Ou seja, não é o ato da vontade de somente uma pessoa, mas é necessário que haja pelo menos duas pessoas para que possa haver essa comunhão. Não é? E é por isso que, por exemplo, o seu cachorro ele não te ama. Ele pode adorar quando você chega, ele pode ficar grudado em você, mas ele não te ama. Por quê? Não é um ato da vontade dele, é simplesmente um afeto, algo que ele desenvolveu ali instintivamente e que ele manifesta, né, em forma de carinho, em forma de euforia, em forma de alegria, mas ele não te ama. E é por isso que Adão não encontrou nos animais, ou seja, era necessário alguém que fosse semelhante a ele. Não é? E aí a gente entra no segundo ponto, que é justamente a comunhão original, que está narrada em Gênesis 2, logo aí em seguida, dos versículos de 21 a 23. Adão não encontra, né, alguém que seja correspondente, e aí então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Eis aí a comunhão original. A criação da mulher como um ser humano que é semelhante ao homem, possui a mesma dignidade do homem, porque também possui a alma espiritual, né, a alma imortal, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, é diferente. É complementar. Complementar. Porque até mesmo Adão, se a gente fizer um exercício de imaginação, né, e ele olhasse para o seu próprio corpo, né, se você vê o corpo nu de um homem, um corpo masculino, você vê que está faltando alguma coisa, que não faz muito sentido aquilo ali. Agora, se você pega o corpo humano masculino e o corpo humano feminino, você vê ali, né, se ligam. Encaixa. Se encaixam, exatamente, tudo se encaixa. Por quê? Porque o próprio corpo humano, desde a criação, já queria expressar essa vocação à comunhão. Então mesmo, não somente ali na subjetividade, na alma, no pensamento de Adão, Deus colocou isso. Não, foi no próprio corpo, porque o ser humano não é só alma. Nós não somos anjos, no sentido de, nós não somos puro espírito. Nós somos também o nosso corpo, né? Esse corpo nosso, material, ele não é só uma casca que envolve o que eu sou.
entende? Esse corpo sou eu. Esse corpo sou eu sou o meu corpo e a minha alma. E é muito legal a gente perceber que quando a gente fala de comunhão, a gente realmente precisa falar de algo que se encaixe, né? De algo que tenha um encaixe perfeito entre eles. O corpo humano, masculino e feminino, reflete isso através, né, dos órgãos sexuais. Mas também, não é, essa diferença física é também o reflexo de uma diferença interior, que também se complementa, né? Então, quando o corpo do homem ele vai mostrar então a sua sexualidade de forma mais externa, isso também vai dizer que o homem ele se manifesta de forma mais externa, que a alma do homem ela tem essa aspiração ao externo, a se expandir, e a mulher já uma questão mais interna, uma questão do silêncio, uma questão de guardar no coração. E isso é necessário para que haja um complemento, não é? Para que os dois então venham a se tornar um, não só no corpo, mas também na alma, mas também no coração. É necessário essa diferença entre homem e mulher para que haja essa comunhão original sonhada por Deus. Ou seja, homem e mulher são semelhantes porque eles necessitam, né, dessa semelhança de duas pessoas para se amar, para entrar em comunhão, mas ao mesmo tempo eles são diferentes para que eles possam se completar, uma complementariedade, entendeu? Que vai formar essa comunhão. Não que homem e mulher sejam incompletos, eles são completos, mas eles são completos chamados a uma comunhão, ou seja, chamado a se tornar algo mais completo. Não seria mais completo, mas um completo diferente. Ele é um ser completo em si, mas é chamado a uma comunhão, ou seja, é chamado a uma união de completos, não é? Seria algo assim. E essa diferença sexual entre homem e mulher, ela expressa de forma muito bela a realidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a gente se utiliza dessa passagem do Gênesis 1, aí já é na narrativa primeira do Gênesis, né, que fala, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas para às vezes dizer assim, você é a imagem de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, olhando para uma pessoa só. Isso é verdade, isso não é uma mentira. Mas aspecto, talvez num aspecto não tão profundo, né? Num aspecto de dizer que nós somos seres espirituais, que nós somos seres que temos vontade, que temos inteligência. Mas, quando a gente pega realmente a passagem, que está em Gênesis 1:27, a gente vê da seguinte maneira. Deus criou o homem à sua imagem. Esse é o único momento na Bíblia que afirma isso, né? Que somos imagem e semelhança. E olha como que é afirmado. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os Observe criou. que aqui a gente está na primeira narrativa do Gênesis. A primeira narrativa não tem toda aquele decorrer, não é? Aquela história. De criou o homem e depois criou os animais, colocou para o homem e só depois criou a Eva. Na primeira narrativa, homem e mulher são criados como que juntos, não é? Como se fosse, não é? Num único momento. E é nesse momento que se cria o homem e a mulher, que então o autor ele vai dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus. E São João Paulo II ele vai pegar então novamente esse símbolo, novamente essa chave de leitura para dizer que o homem é imagem e semelhança não tanto sozinho. Não tanto sozinho, mas principalmente porque ele é feito para a comunhão. Ele é feito para a complementariedade. Ele é feito para a doação total ao outro. E o que isso tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é comunhão. Né? A gente falava isso na live anterior que a gente fez, na semana passada, que Deus em si mesmo, antes de qualquer coisa existir, Deus é uma comunhão de amor. Deus são três pessoas divinas, né? Que um só Deus. A Santíssima Trindade é uma comunidade, né, de três pessoas divinas. É uma comunhão perfeita entre essas três pessoas divinas. E o ser humano, na sua complementariedade, enquanto homem e mulher, o seu próprio corpo expressa essa capacidade de ser um com o outro, de entrar em comunhão com o outro.
E isso é algo belíssimo que reflete em nós, então, essa imagem e semelhança de Deus. Esse Deus que é amor, esse Deus que é comunhão no seio mesmo da Trindade, né? No mistério mais íntimo de Deus, ele é comunhão. E aí a gente vê que a mulher, então, né, ela é criada, e Adão é narrado, né, como que uma descoberta. É como se Adão ele descobrisse plenamente a sua vocação, né, essa vocação à comunhão mesmo. E aí nós entramos no terceiro aspecto, que é a inocência original. A inocência original é só um versículo, né, que é o versículo 25 do capítulo 2, quando ele diz que: ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A gente está dizendo aqui de uma realidade antes do pecado. Então, Adão e Eva, o primeiro casal humano, eles aqui, né, são retratados realmente inocentes, numa realidade que é até um pouco difícil da gente imaginar, né, da gente tentar pensar em como era essa realidade, porque realmente nós não a vivemos, né, nós nunca a viveremos. Mas essa não sentir vergonha é mesmo uma inexistência de vergonha. Não quer dizer, não é uma questão de um impudor, que, por exemplo, uma criança não sente vergonha, ou que as pessoas hoje falam assim: ah, não, praia de nudismo é de boas, a gente vai lá e ou até praia mesmo, com sente aqueles biquininho pequenininho. Quase a mesma coisa. Não era um impudor, mas era realmente a ausência, não existia. E por que não existia essa vergonha? Porque simplesmente naquela realidade ali, antes do pecado, não existia a mínima possibilidade de eles se sentirem de alguma maneira ameaçados de serem usados como objeto pelo outro. Não existia isso, né? Porque eles estavam ali na plena comunhão com Deus. Então, quando Adão olhava para Eva e ela para ele, era um olhar puro. Nesse livro aqui, novamente, ele explora de uma maneira muito bela, né? O Christopher West, ele fala, né? O Papa poeticamente diz, né? Eles se olham e se conhecem com toda a paz do olhar interior. Esse olhar interior indica não apenas a presença de um corpo, e sim de um corpo que revela um mistério pessoal e espiritual. Eles viram o plano de amor de Deus, a teologia, como que gravado em seus corpos nus. E isso era exatamente o que desejavam: amar como Deus ama em e através de seus corpos. E não existe medo, vergonha, né, no amor. O perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Ou seja, coisa que pra gente é necessário você ter um Papa Santo para poder desenvolver todo um estudo e abrir os nossos olhos para essa realidade, para eles era uma coisa natural. O corpo, olhar o corpo já era fazer teologia. Ou seja, quando Deus cria Eva, não é lá na linguagem simbólica de Gênesis 2, quando ele cria Eva e apresenta para Adão, e Adão olha para Eva nua, ele olha para a nudez de Eva, ele olha para o corpo de Eva, e ele louva a Deus, e ele agradece a Deus, é porque ele viu ali a bondade de Deus, ele viu ali que o chamado à comunhão que existia dentro dele foi correspondido. Ele viu ali a realização da sua vocação. Tudo isso ao olhar para o corpo de Eva. Ele via a pessoa de Eva. Isso é muito belo, né? Nesse livro aqui, O Pudor, a autora ela nos explica que o homem, né, ele possuía algumas capacidades que foram perdidas depois do pecado. E essa questão da inocência original, desse olhar, né, desse olhar da paz interior que eles tinham um pelo outro, ela nos explica da seguinte forma. Inicialmente, ou seja, nesse princípio, o espírito, a alma, permeava o corpo, por assim dizer, de um modo que este deixava transparecer maravilhosamente a alma. O olhar humano penetrava no mais profundo da pessoa, onde resplandecia de modo surpreendente a imagem de Deus, presente tanto no homem como na mulher.
Ou seja, o corpo ele possuía, alguns autores dizem, uma certa transparência. Não era no sentido tanto físico, né? Não era uma transparência física. Mas ninguém era conseguia olhar as tripas dos outros. Não era uma coisa assim. Não era no sentido literal, mas uma transparência no sentido que o corpo, antes do pecado, você, pelo seu olhar, você conseguia enxergar maravilhosamente também uma alma. E aquilo ali já te levava a compreender que se trata de uma pessoa, né? Com toda a sua dignidade, com toda a sua pessoalidade, e enfim, e tudo isso permeado pelo amor. São João Paulo Hoje a II, gente perdeu, infelizmente, essa capacidade. ele usa um depois do símbolo pecado. muito bonito para narrar isso, que é o símbolo do ícone, né? Ele coloca a mulher, ele coloca a Eva como um ícone de Deus. O que é um ícone? Um ícone, ele é escrito, né, e ele é lido, é uma pintura, não é, que em meio à pintura, tudo naquela pintura tem um símbolo, tanto que você não simplesmente vê um ícone, você lê esse ícone, não é? Então você fica observando, não é? E cada pequeno detalhe ele quer dizer uma coisa, não é? E São João Paulo II ele vai então chamar Eva de um ícone de Deus, não é? Ou seja, Adão, quando olhava para Eva, ele via em cada pequeno detalhe do corpo de Eva um aspecto da bondade, do amor do seu próprio Criador e do Criador de Eva. É interessante que mais pra frente a gente vai estar fazendo esse caminho, mas quando a gente é convidado, né, na relação matrimonial a esse vínculo de comunhão, a gente consegue, em certo sentido, Em certo grau, muito pequeno ainda, né, se comparado à realidade de Adão e Eva, mas a gente ainda consegue ter um pouquinho dessa realidade, né, resgatar um pouco desse princípio, dessa questão de olhar para o corpo do outro, não sentir a vergonha, ou seja, não se sentir de nenhuma maneira ameaçado em ser usado, e ver também, através do corpo do outro, essa maravilha, toda a pessoa do outro ali diante de mim. E isso é muito belo, né? A gente conseguir, apenas com esses poucos versículos do Gênesis, vislumbrar toda essa riqueza. Porque era exatamente isso que Jesus estava propondo, né? Quando ele está falando que no princípio não era assim, ou seja, ele está dizendo, olha, o amor esponsal, ele tem um projeto, ele tem uma forma de se viver. E essa forma, ela está narrada lá no princípio, não é? Então é preciso que a gente, não é, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto marido e esposa, busquem lá no projeto original de Deus o que ele queria para o homem e para a mulher quando ele criou, e a gente tentar viver isso, não é, de alguma forma, que o amor esponsal ele vai ter essa graça, o matrimônio, o sacramento do matrimônio vai dar essa graça própria aos esposos para que eles consigam viver essa realidade, ou seja, essa necessidade de entrar em comunhão com o outro, essa capacidade de entrar em comunhão, ou seja, de se doar inteiramente e livremente, essa capacidade de olhar para o outro, não como quem olha para um objeto, para um animal, para um, não é? Para algo a se desfrutar, né? Exato, para um prêmio, não é? Mas para uma pessoa que ele ama, para uma pessoa a qual ele daria a sua vida, não é? Tem alguns santos, algumas frases muito bonitas que vão sempre comparar, não é? O leito nupcial com algo extremamente sagrado, não é? Então eu já ouvi a frase, não lembro de quem, se é de um santo, se foi um padre que falou, que quando você abre a porta do seu quarto, não é? Você deveria estar com o mesmo olhar de quem abre a porta de um sacrário, não é? Porque você está olhando para aquilo dali com olhos de algo sagrado, não é? De algo que não é um objeto, que não vai ser um uso, mas algo que você vai entrar em comunhão, em uma comunhão não só de corpo, mas uma comunhão de alma também. E aí nesse contexto desses três aspectos que a gente colocou, né, da solidão, a comunhão e a inocência, o Gênesis ele nos apresenta então, como se fosse essas três coisas como se fossem condições, né, que o Senhor criou o homem e a mulher para que se realizasse então o que é narrado em Gênesis 2:24, que ele diz,
Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Aqui está expresso, né, na Sagrada Escritura, o que é tornar-se uma só carne? É o ato conjugal, né? É o exercício da sexualidade humana plenamente no matrimônio, né? No matrimônio abençoado por Deus. Então Deus mesmo é quem cria a sexualidade humana. Deus mesmo é quem cria homem e mulher diferentes e complementares para que esse tornar-se uma só carne seja a expressão do seu amor. E que, vivendo plenamente a vontade dele, eles exerçam essa sexualidade de forma plenamente humana. Né? Que o Papa enumera que é de forma livre, total, fiel e fecunda. O ato sexual ele foi criado para ser como que uma coroação de toda uma doação, de toda uma comunhão. Ou seja, eles se amam tanto, eles se doam tanto, eles entram em tal comunhão que tornam-se uma só carne. Não é? Nem mesmo a carne deles não é mais separada, é duas, mas é uma só carne agora. E daí a gente precisa fazer um parêntese aqui, né? Que eu não sei exatamente de onde veio essa ideia, mas assim, a gente vê muito por aí, né? De uma ideia repassada ao longo das gerações aí, de que o pecado de Adão e Eva foi fazer sexo. Né? Porque a gente vê muita gente falando, nossa, o fruto proibido que eles comeram, como se fosse eles terem feito sexo. E na verdade, gente, isso é completamente sem lógica nenhuma, porque a sexualidade humana foi feita por Deus, foi criada por Deus, já desejando todo esse projeto de amor, de comunhão, crescer e multiplicar-vos. A primeira ordem de Deus para o homem é crescer Deus. E multiplicar. Como crescer e multiplicar? Fazendo sexo. Ou seja, a primeira ordem de Deus é façam sexo. Olha, criei vocês para isso, então façam sexo, façam isso. E eu não sei de onde saiu, né, essa visão, né, de que a sexualidade é suja, a sexualidade não tem nada a ver com Deus, a sexualidade olha, eu tô aqui, mas você não olha o que eu tô fazendo. Tudo que vem da carne, né? Você precisa repudiar, você precisa lutar, porque é impuro, que vai te levar para o inferno. Encravado, né, na nossa cultura, até mesmo para denegrir a igreja, né, como se a igreja falasse isso, de que a gente é reprimido, a gente não pode exercer a nossa sexualidade, quando na verdade a sexualidade, o autor dela é o próprio Deus, e a gente só vai entender como viver a sexualidade, a masculinidade, a feminilidade de forma que nos faça felizes quando a gente voltar ali ao manual. Quando a gente voltar como Jesus mesmo afirmou ao princípio. Né? A quem nos criou. Quem nos criou está falando que é para fazer o quê? Que está falando que é para viver como? Né? Quando o homem ele se afasta desse projeto, desse sonho de Deus para ele, dá tudo errado. Né? A gente vai ver a partir de amanhã que, poxa, um projeto tão lindo e hoje a gente vê a sexualidade tão profanada, né? Tantas dificuldades, tantos pecados, tantas coisas, porque realmente o homem, em determinado momento, deu as costas para esse projeto. O homem tinha a liberdade, né? Foi tentado, enfim, a gente vai ver amanhã essa pedra aí que entrou no caminho. Resumindo esse dia de hoje, finalizando, o homem ele não foi feito para a solidão, ele foi feito para o amor, ele foi feito para a comunhão. Segundo ponto, homem e mulher são criados semelhantes, porém diferentes, para que eles possam se complementar, não somente no corpo, mas o corpo enquanto um reflexo da alma. Não é? A alma ela é a forma do corpo, não é? Ou seja, o corpo expressa aquilo que é uma realidade da alma. Não é? Então ele é chamado para isso. Terceiro ponto, Deus cria o ato conjugal, o ato sexual, como uma coroação, como um ápice dessa comunhão. E chama o homem a viver essa realidade. Não é? Seria tudo muito bom se não tivesse entrado o pecado no mundo. A partir do momento que entra o pecado, como a gente já falou no começo, essa harmonia ela é quebrada e a gente precisa então ter todo um trabalho de reordenar as coisas. Reordenar, né? Não é de buscar isso. Completa, e aí a assim. gente já entra no tema da live de amanhã, não é? Que seria Sim. a segunda palestra desse encontro. Então é muito interessante, né? A gente vê que na teologia do corpo as coisas são assim mesmo. Um versículo, uma palavrinha, né, da Sagrada Escritura, tipo, vira, né, uma reflexão muito abrangente, algo muito, muito amplo, né, porque o próprio Gênesis tem essa característica, né, de tudo ali
falar de alguma coisa, de um aspecto que a gente é maior do que a gente pensa. Então amanhã a gente convida todos vocês a estarem aqui mais uma vez com a gente, para que a gente possa então ver, né, diante desse plano maravilhoso de Deus, de amor, de comunhão, sabe, de doação, de amor a Deus e ao próximo, o que deu errado ali, por que deu errado e como que deu errado e quais foram as consequências disso, né, na nossa vida. Porque existia esse projeto, o homem virou as costas para esse projeto, teve consequências e nós, na nossa vida até hoje, lutamos todos os dias contra, né, essas más inclinações, contra tudo isso que foi desenrolado, né, a partir do pecado. E a nossa vivência da vocação matrimonial é uma constante luta para a gente retomar, ainda que um pouquinho, né, desse princípio, desse projeto. E de fato os santos conseguem, né, plenamente e coroam o seu matrimônio mesmo com essa comunhão, com essa doação total, com esse amor livre, fiel, total e fecundo, querido por Deus desde sempre, né, ao nos criar. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Então a gente convida, né, Tete, que vocês também visitem, e a gente vai tentar salvar a live lá no YouTube, não sei se vai conseguir. Agradecemos muito, né, a companhia de vocês aqui nessa noite, segunda-feira, gente, nossa, é puxado. Muito obrigada. Já estava aqui abrindo a boca antes de começar essa live aqui, mas enfim, não é vencido mais esse desafio, não é? Queria desejar uma boa noite a todos vocês, uma ótima semana e, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra de novo às 22 horas. Vamos Quem rezar ainda uma não Ave Maria? participou, gente, participa do sorteio. O sorteio, tá olha, acontecendo gente, lá, esse busto lá no nosso belíssimo, Instagram, tá? mais várias outras peças que um monte você de coisa vai bonita. concorrer. A gente tá sorteando, o sorteio vai ser sexta-feira agora, tá? E é super fácil de participar, então não deixa de participar. Ótimo, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Simão e São Judas, rogai por nós. Que Deus nos abençoe. E a Virgem nos proteja. Amém. Até amanhã, gente.